Como é que a gente pode começar? Eu posso cantar se você quiser, e aí você começa. Não sei se ajuda. Pode cantar, cante. Pode cantar? Então tá. Qualquer música? Quer escolher? Porra, Sama. Maravilha. E aí? Vamos fazer assim. Eu vou começar lendo. Pronto, vamos. Agora sério. Gulli Vanculo. Traduz-se por grande dança, em língua materna Xeva, tronco linguístico bantu, falada na província de Tete, no centro de Moçambique, além de Zâmbia e Malawi, onde os Xevas se ramificam. Gulli é dança, Vanculo refere-se à grandeza ou àquilo que é maior. No vídeo de hoje do Organofrenóis, a gente vai trabalhar esse texto, Gulli Vanculo, Ancestralidade e Memórias, de Tsumbi Maria Musunza. Tsumbi é um escritor moçambicano que está aqui em Recife já faz um tempo já. E nesse livrinho ele reflete um pouco sobre a noção de dança, sobre ancestralidade, sobre memória e como isso tudo está junto. E aí existe uma pessoa aqui em Olinda que está fazendo exatamente essa reflexão. Enfim, olá, Aura, tudo bom? Tudo bom. Pois tudo bem. Bom. A Aura foi a pessoa que me vendeu o livro, foi ela que me apresentou, ela chegou pra mim e disse: Gui, esse livro aqui é mó bom, por favor, compre. Enfim, terminei comprando, li em pouco tempo, porque é uma leitura extremamente envolvente e que traz várias noções que eu não tinha sobre a dança, sobre o corpo, sobre a ancestralidade e até sobre fronteira, visto que ele vem de Moçambique, ele trata muito sobre como é a infância dele. Lá ele fala como é a relação parental. E aí a partir disso a gente pode trabalhar exatamente tudo o que está aqui, não como isso sendo uma Bíblia, mas como é que a gente pode traçar diálogos com a peça de Aura Terreiro de Vó. Enfim, Aura, diga lá sobre sua vida, o que você achou da leitura e fale um pouco mais sobre o Terreiro de Vó. Tá bom, obrigada, Gui. Eu tô tímida e essas câmeras também. Primeiro eu quero agradecer, pelo convite. Para mim é muito simbólico estar aqui e fazendo essa gravação, porque hoje, exatamente nesse dia, 2 de novembro, é o aniversário de 80 anos da avó Cici, que para mim é minha avó de santo, que mantém a minha espiritualidade, que me direciona, que me ensina. Então a primeira coisa que eu queria fazer aqui é primeiro reverenciá-la, agradecer pela existência dela e agradecer a vocês por esse convite para falar desse livro aqui, que é maravilhoso, e ao mesmo tempo falar de um processo de pesquisa, que é o Terreiro de Vó, e falar de ancestralidade, que eu acho que é uma das coisas que pode mover a gente, que pode mudar a gente e que pode fazer com que as coisas melhorem também, Então, eu nem sei por onde começar. Como eu começo? Pode começar falando o que é que tu achou do livro, já que a gente tá... Pronto. Primeiras impressões, Acho que é uma coisa que importa muito na leitura. São primeiras impressões, assim, que é quando vem aquele lapso. Pronto, ótimo. Bom, tem uma pergunta que eu queria fazer. Sim, pergunte. Tu leu o livro antes ou depois de fazer o Terreiro de Vó? Não, foi antes. Foi no processo de pesquisa que eu comecei a ler o livro. E aí é interessante, porque desde que eu cheguei em Pernambuco, eu comecei a trabalhar com dança, Comecei a trabalhar como produtora de dança. E aí eu encontrava com o Castomo, que é o escritor do livro, em vários momentos, mas nunca tinha visto o Castomo dançar. E sempre encontrando ele nos lugares da dança e tudo mais. E aí quando eu comecei a fazer um curso de antropologia ancestral no POST, que é um grupo incrível aqui de Pernambuco, que tem essa pesquisa já de muito tempo de ancestralidade, teve o lançamento do livro do Castomo lá e aqui no Sebo, E aí eu peguei assim, e é incrível assim, porque essa primeira imagem, eu vou ficar emocionada nessa conversa, provavelmente, vocês vão ter que me desculpar. Mas essa primeira imagem me chamou muita atenção, que é a capa do livro. E ela me impactou de alguma forma e eu fiquei muito mexida. E não sei, pra mim a capa ela tem um processo de chamamento, assim. É uma coisa assim, descubra o que tem aqui dentro, sabe? Que é capas e capas. E hoje eu fico percebendo, ajudando e apoiando o Sama aqui no Sebo,
que a capa ela fala muito mesmo sobre o conteúdo. E aí eu olhei essa capa e falei, nossa, que arte bonita, que é isso, né? E aí o Castomo me deu de presente o livro. E eu fui segurando o livro, só que eu não li assim logo de primeira. E aí eu recebi um convite para viajar, né, passar o Ano Novo em São Paulo. Fui para uma praia, um amigo meu me chamou e fiquei lá nessa praia e comecei a ler. E já imersa na pesquisa sobre ancestralidade, né? Gente, aí quando eu comecei a ler, eu não parei mais. Nossa, era eu com o livro na areia, era eu com o livro no colchão. Eu não queria que terminasse, né? E para mim foi tão bonito, porque foi como se o livro caísse exatamente no momento que eu precisava. Que era no momento que eu estava querendo concluir, né, a pesquisa do terreiro de vó. E ao mesmo tempo ter ferramentas também de outro país e ter, né, referências de outro país para isso, porque muitas coisas desse livro, do Castomo, eles trazem memórias que eu não acho que é só uma memória pessoal dele, mas é uma memória coletiva, né? Então, para mim, quando eu indico, né, e eu até vendi o meu último exemplar que eu tinha, porque eu gosto tanto e veio uma pessoa de outro país aqui, eu falei, olha esse livro, ele é incrível, né? Você precisa ler. É armadilha. E aí eu acabei que eu vendi o meu exemplar, mas foi para uma boa causa, era uma pessoa incrível também. E aí eu acho que ele trata dessa memória coletiva que foi soterrada muitas vezes. Essa não reconexão que a gente tem com a nossa vó, com a nossa mãe, né? E para mim, eu acredito que artisticamente, e o post me trouxe muito isso também, quando a gente quer criar uma coisa como artista, isso vem de uma história anterior à nossa, né? As coisas não são separadas. É claro que a gente aprende técnica de respiração, técnica de teatro, a gente aprende um monte de coisas, mas antes disso a gente tem um passado, a gente tem um baú com muitas memórias que são nossa referência, sabe? Então foi como se o livro do Castomo relembrasse toda essa estrutura minha, né? E confirmasse, assim, que eu estava no caminho certo, né? É um livro que fala, né, da estrutura da dança dele, né? Todo o processo da dança e falando do corpo e como essa dança surgiu a partir da mãe dele. Isso para mim é fantástico, assim. Eu fico muito emocionada, porque eu acho, e eu já conversei com vocês sobre isso, né? Essa miudeza, né? A gente se colocar num papel miúdo de novo, se colocar pequeno, entender que a gente veio de uma mulher, né, que era feiticeira, que era mandingueira e que a partir dela um dançarino começou a surgir, um dançarino que dança com fogo, que vem com toda essa energia de força que o Castomo tem. Esse livro ele fortaleceu toda a minha pesquisa, foi durante todo o meu período de viagem mesmo. E aí quando eu cheguei aqui eu tinha certeza assim, do que eu queria realmente fazer com o terreiro de vó, como eu queria chegar com o terreiro de vó. E eu não sei, eu já conversei com o Castomo sobre isso um pouco, mas eu não sei se ele tem a dimensão do quanto esse livro pode mexer com a gente, porque ele aciona essa coletividade, essa memória ancestral. O que eu acho de mais interessante, que me bateu bastante no texto, Sim. é quando ele vai falando, por exemplo, de que o corpo, ele não dança sozinho. Sim. Eu achei isso fantástico, assim. Ao mesmo tempo que ele traz que o corpo não dança sozinho, ele vai montando todo um passo, como a gente vem falando, histórico da dança, mas ao mesmo tempo ele não essencializa a dança numa tradição, por exemplo, existe a dança tal, rígida, que é feita pelo povo tal, com tal finalidade. Sim, sim. Ele coloca como a dança sendo um movimento natural do corpo, das culturas, e que eles vão se adaptando na medida em que as mudanças vão acontecendo. Sim, sim. E isso para mim foi muito inovador dentro da própria reflexão do que seria a dança, de como a dança, porque até então o que se é apresentado em relação à dança é de que algo externo, alguém movimentando o corpo acompanhado de algum ritmo. Só que quando acaba a música, acaba a dança,
da pessoa, acaba a dança por ali. Fechou o teatro, acabou. Aham. Ou então você se cansou, acabou, sentou na cadeira, acabou e não. E a gente acha muito também que às vezes somente as danças tradicionais são as danças que mexem com a ancestralidade. Como se toda a própria noção de mundo não já fosse construída a partir da nossa ancestralidade, por mais que a gente esteja negando. Enfim, isso me bateu bastante. Me bateu bastante como ele mostra que teve um momento ali no Pátio de Santa Cruz, porque além de ser um livro que ele vai refletindo sobre a ancestralidade, ele também se coloca no mundo, e aí ele traz algumas referências da literatura, da dança, e aí ele traz algumas referências históricas, geopolíticas, traz algumas referências da família dele, traz algumas referências de como ele chegou no Brasil. E aí tem um momento que ele fala de que ele estava meio triste, assim, ele estava doente, se eu não me engano, estava meio gripado, e aí foi para algum encontro ali no Pátio de Santa Cruz, né? Essa cena é ótima. E aí alguém chama ele para poder dançar no sinal, né? Sim, sim. E aí ele fala que ele começa a dançar ali no sinal, e aí ele começa a ter que pegar a energia do local, e aí aquilo tudo, quando aquilo acaba, assim, sei lá, quando ele sai do sinal, aquilo não acaba, e dá uma revigorada no corpo dele, a ponto dele não se sentir mais moribundo, assim, mais doente, morto, né? Assim, ele se sentiu vivo, assim, ele sentiu como se o corpo dele, depois da dança, tivesse conquistado a vida. Eu acho que a dança, ela é a memória do corpo, né? Que é isso que você traz. O que eu gosto muito do livro também, além dessa parte, né, que a pessoa ela tá se sentindo moribunda e de repente ela coloca o corpo para ativar e isso passa, é muito potente, né? E eu acho que a dança, ela é potente. Eu gosto muito de uma parte que o Castomo fala que ele tá relutando porque ele começa a fazer aula em vários lugares que tem uma técnica, né? E que a técnica muitas vezes ela quer assolar a ancestralidade, ela não quer, né? Às vezes que o seu corpo fale por ele. Você tem que seguir o ritmo, você tem que seguir a coreografia. E aí e esse dilema eu acho muito bom porque eu fiquei 3 meses, né, viajando pela Europa e aí foi muito importante para mim ver os corpos, né, na Finlândia, como que as pessoas dançam na Finlândia, porque eles também têm essa memória, mas ao mesmo tempo eles são muito ligados à coreografia. E aí tem esses dilemas, mas perceber muitas vezes que na parte da África existe um lugar que eu acredito que para mim é muito precioso, que eu sentia muita falta na Europa, que é de fazer a sua própria dança e criar as coreografias a partir dela, mas não deixar a sua memória ancestral se esvair, né? E eu acho isso muito bacana, porque na Finlândia, por exemplo, eles gostavam de aprender passo por passo, coreografado. E não a essência do passo, sabe? Que é diferente, assim. E aí Castomo tem esse dilema quando ele está aprendendo com alguns professores, que é coreografia, mas tem uma memória. E eu acho isso muito legal, de respeitar a memória do corpo, porque cada um tem um corpo, né? A gente vai dançar às vezes eu tô dançando, fazendo algo, eu lembro da minha avó, porque a minha avó adorava dançar. E eu falo, eu tenho certeza que minha avó dançava desse jeito também. É muito lindo. Eu gosto muito, assim. Então perceber essa coisa de... É importante ter coreografias, mas é também importante respeitar a memória do seu corpo. O que o seu corpo quer dizer a partir da dança, né? Ele fala que... Tem um momento que ele fala que a essência da dança é a repetição dos passos. Sim. Só que não a repetição que... A tua repetição é dentro do meu corpo, não é a repetição de Gabi, não é a repetição de Daisy no meu corpo. Mas é a partir da minha construção, da minha ancestralidade. A ancestralidade não é aquela entidade totalmente exterior aos indivíduos, assim como se não dependesse da gente para ser construída. Sim, sim. E aí, ele ao mesmo tempo que ele fala que a essência da dança é a repetição dos passos, ele está, na verdade, desconstruindo a ideia de que a dança é aquele negócio rígido, somente repetitivo. Porque ele fala como a criatividade surge dessa repetição. Como é que... e aí, fazendo mais uma síntese daquilo que Castomo traz, assim, indo um pouco para além, às vezes a gente, a partir do erro, a partir
da fuga da ancestralidade, a Aham. gente termina criando um novo comportamento, uma nova Sim. repetição, e a partir do sentido que a gente pode atribuir essa repetição, aquilo em si já é uma dança e não menos dança, porque menos rígida, porque menos técnica, porque, enfim, menos ancestral. Tem um... Eu queria perguntar uma coisa, já que você trouxe isso, pode? Pode, claro. Mas aí, quando você traz isso, você acha que essa dança, ela se comunica em essência? Agora, quando você traz isso assim... Com a ancestralidade? Não, quando não está sendo usado, como você falou. Não entendi. Não, é que eu não sei se eu vou conseguir falar. Não, é porque você colocou que tem... Cada passo, os passos são criados e aí tem um processo de memória dentro dos passos e que é legal esse respeito em relação à ancestralidade. Aí o que eu queria te perguntar é, você acha que quando não é olhado para isso, a pessoa consegue fazer em essência aquilo que ela quer mostrar? Não. Então era isso que eu Não, em queria... essência não. Assim, Era isso que eu queria naturalmente, saber. não. Sim. Porque Porque eu acho que não sai o que é realmente a pessoa. Porque você não coloca a dança como sendo sua. Sim. Você coloca como sendo do outro, ou seja, estrangeiro, ou seja, Sim. estranho, ou seja... Sim. Enfim, tem um momento do texto que eu queria ler, que é a página 78, em que ele fala o seguinte: com essa experiência, e aí fica subentendido qual é que seja essa experiência que ele está falando, você pode comprar para entender qual é essa experiência. Pude entender que os saberes sobre o corpo são vastos e, principalmente, que os corpos interiores e todas as estruturas do corpo, inconscientes e inconscientes, são interligadas. Como a orientadora dizia-nos que precisávamos esvaziar e escutar o corpo, que deixássemos ser movido pelo corpo. Nesses tempos, eu me perguntava, o que preciso esvaziar? Minhas memórias referentes à minha história, minhas danças, como esvaziar? Só com o tempo comecei a entender que esvaziar era evacuar as lembranças, ir ao próprio corpo e me permitir viajar dentro da minha natureza, lugares da memória. Ao fazer isso, eu achava também as memórias de lugares. O vazio torna-se uma ilusão de sentidos, porque a dança é o próprio caminho. Um impulso de evacuar era simples e ao mesmo tempo complexo. Durante esse processo, eu não dançava as lembranças daquelas danças típicas com sotaques das tradições. Daí surgia aquela dança que eu mesmo desconhecia, mas que morava no meu corpo. Nisso, associei que esvaziar na dança é achar espaço dentro de si para libertar o corpo oculto, a consciência que se fronteiriça dentro do corpo, porque somos seres históricos e cada tradição marca seu território. Dançar no tempo real é esvaziar, sentir a ausência para achar sua presença. Lindo. Fica lá. E aí, É Laura? lindo. O que é que tu tem sobre esvaziar o corpo, sobre esse processo da ausência para a presença? Nossa, eu não sei, porque eu acho que o texto fala tanto. Eu acho que o Castomo consegue... Escreve bem. Escreve... Ele é de uma profundidade... Era muito engraçado, né? Durante as férias, ler... Era como se ele estivesse conversando comigo e me explicando coisas que eu queria saber, assim, sobre ancestralidade, sobre memória, sobre dança. E ele estivesse contando, assim. E é muito difícil dizer algo sobre isso, porque é tão profundo, é tão bonito, coincide tanto com aquilo que eu acredito, né? Como dança, como arte. Ele diferencia lembrança de memória, no caso. Eu sinto que tem memória é algo mais antigo, né? Mas eu não sinto que ele diferencia. Eu Não sei também como não é lembro pra de- você, assim. Eu também Mas não lembro, não. Mas tu tem alguma reflexão? Não, é porque eu fiquei pensando justamente como isso, memória sendo uma coisa mais... Mais antiga, isso é. E lembrança e esvaziar, eu gosto muito desse termo, né? Porque a gente é sempre cheio de muitas coisas, de muitas informações, de muitos regulamentos, né? Tudo tem um regulamento, tudo tem regras. E o processo de esvaziar, eu acho que ele é muito desafiador para quem é da dança, para quem faz poesia, para quem canta. Se permitir se esvaziar, sabe? Deixar o cérebro, a alma em silêncio para que as coisas sejam criadas,
né? Eu acho incrível, assim. Nos momentos que eu consigo escrever músicas, é no momento que eu me proponho a me esvaziar, a não pensar mais em nada, entrar num local. E acho que com a poesia, com tudo é assim. Entrar nesse local que é um local de silêncio. É um silêncio nosso, assim. Fala mais sobre o Terreiro de Vó. Então, tanta coisa, né? Pra falar do terreiro. Bom, primeiro que a gente não faz nada, nunca nada sozinho nessa vida. O terreiro é uma pesquisa sobre ancestralidade a partir de 4 mestres, né? Que é a Vó Cici, né, da Bahia, da Fundação Pierre Verger, a Dona Benedita, benzedeira de Tacaimbó, o Mestre Assis, do Coco Raízes de Arco Verde, e a Dona Zefa, que é uma preta velha que benze criança, né? Então esses velhos começaram a aparecer na minha vida e aí foi esse momento de sentar e ouvi-los, né? Ter a sorte de poder... Ai, vou ficar emocionada. Eu acho que é um presente, né? Conseguir ter esse tempo com essas pessoas, esses mestres, assim. E aí, de alguma forma, eu consegui ter essa oportunidade. E aí eu queria criar algo que fizesse uma reverência, não fosse referência, mas fizesse uma reverência mesmo a esses mestres e a minhas avós e meus avós, que eu tornasse a olhar e a investigar essa memória dentro da minha família, já que esses velhos me trouxeram isso tão fortemente. Então o Terreiro de Vó, ele é um projeto que a ideia é de silêncio, a ideia é de voltar à infância, a ideia de revisitar um lugar e um espaço onde aquela mulher que estende roupa tá, onde aquele senhor que faz tamanco para dançar coco tá, né? Então é um projeto que começou a ser criado há 3 anos atrás, em São Paulo. Depois ele passou por um tempo bem imerso e aí a partir da presença do Túlio, da Xambá e do Beto, ele começou a ganhar vida, mas principalmente também porque ele recebeu, né, um ninho para ele começar a ser plantado, né, criado, germinado, que foi o Sebo Casa Azul, né, do escritor Samarone Lima, que abraçou o Terreiro de Vó, também abraçou a ideia, porque sem isso a gente não teria feito, né? A gente estava com uma dificuldade de espaço e eu acho que é muito necessário falar de todas as pessoas que apoiam, porque é isso, o Terreiro de Vó, ele surgiu, mas ele só acontece a partir dessas presenças, né? E para mim é um prazer, assim, cantar músicas, composições minhas e cantar músicas de mestres e fazer essa festa que vocês viram aqui, né? E o livro do Castomo, ele casou completamente com a última costura do Terreiro de Vó, sabe? Terminar as costuras, aparar as arestas e falar, é isso, a gente pode agora nascer. Então, para mim é um projeto bem especial, um projeto que eu fico muito feliz que vocês vieram 2 vezes. Verdade. E a gente tá tecendo, né? E é isso, ter essa memória de voltar para casa, voltar para esse colo também, né? E aí eu agradeço muito, porque hoje é aniversário da Vó Cici, como eu falei, então é um presente. É um presente, assim. Foi um presente a discussão. A gente vai chorar aqui. Olha, eu segurei, fiquei em silêncio pra não chorar, porque... eu que agradeço muito. Muito legal. Eu agradeço porque você foi super aberto, né? Quando eu falei do livro e você levou um pra você e um pra Daisy, que eu não esqueço, como vendedoras de livro, né? E aí foi muito bonito que você levou e confiou, né? Porque eu acho que também a gente tá aberto ao outro, assim. É isso. Aí não sei se Sama pode aparecer aqui no vídeo. Agora, um minuto agora. Vem todo mundo. Vem. Quer conhecer qual é o bastidor. Ó. É importante ver.
Caindo. Foi um passo. Foi com Assim. essa venda que ela ganhou o título de vendedora do mês. Foi. Mês setembro, novembro, atingiu a cota dezembro. estabelecida do mês. Eu acho que o Castomo devia me contratar também, assim. A gente tá Verdade, tirando um abraço. foto. Não fica uma pessoa lá pra tirar uma foto da gente. É verdade. Não, mas ó, uma coisa super importante, Castomo, você é uma obra linda demais, que você saiba disso, o quanto isso move. E eu te agradeço muito e por essa oportunidade Olha de aí. leitura. É isso. Hoje eu mandei um zap pra ele pra ver o que ele tá fazendo da vida. Ai, que bom! E ele Vamos disse que vai chamar. participar. Tô com Pode não ver saudade. nós, né? Ah, é claro! Um cheiro em vocês, porque esse canal é maravilhoso. Divos! Obrigada. Obrigada mesmo. Pronto. E aí, gente? Deu? Deu 30 minutos de discussão. Nossa, Pra quem sério? ainda- Se deixasse aqui, vai... Gente, eu quase chorei, foi mal. Ah! Quase.